Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 58, segunda parte. Versículo 9. Todo este relato do capítulo 4 do Evangelho de João é teológico e está magistralmente construído para apresentar a grande revolução teológica de Jesus, fundada na sua própria fé com o Espírito, não na fé religiosa, sempre mais do mesmo que os povos conhecem desde o início da humanidade. Atentem nos pormenores com que todo o relato é construído. Vejam, por exemplo, que a mulher não tem nome, pela simples razão de que não é uma mulher concreta, de carne e osso. É uma personagem do relato teológico, criada pelos autores do Evangelho para representar toda a Samaria e todos os samaritanos, hoje também os samaritanos, entre aspas, que somos todos nós, os povos da terra. 10. Os samaritanos concretos do relato, é da Bíblia e da história deles, não apenas uma mulher, muito menos esta mulher, é que ao longo da sua história já tinham tido 5 maridos. O número também é teológico e não um simples número. Isto é, tinham tido 5 deuses falsos, ídolos. Tinham tido 5 deuses ídolos. É de idolatria que o relato fala, não de casamento, ou de adultério, ou de prostituição. Na linguagem dos profetas que Jesus bem conhecia, e as primeiras comunidades de Jesus também, o adultério e a prostituição, quando aplicados às relações entre Deus e Yahvé e o povo de Israel, significavam sempre idolatria, culto dos ídolos, de outros deuses que não Yahvé. 11. Para os profetas bíblicos, como para Jesus e a fé de Jesus, a idolatria é ainda hoje a grande tentação, o grande tentador das pessoas e dos povos. Os sacerdotes cultivam-na e vivem dela, porque todos os cultos religiosos a que eles presidem e dos quais vivem e até enriquecem são pura idolatria. Só o Deus ídolo gosta disso, desses cultos de mentira, faz de conta. Yahvé, o Deus dos profetas bíblicos, do que gosta é de política praticada, que se traduza na libertação do pobre, do órfão e da viúva, das vítimas, que hoje são milhares de milhões em toda a terra. E esse é também o programa político de Jesus, que ele apresenta em síntese ao iniciar a sua missão na sinagoga de Nazaré, no dizer testemunhar do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nada de religião, nada de ritos, nada de cultos, nada de oferendas a Deus, nada de templos, nada de santuários. Tudo isso é coisa de sacerdotes, do paganismo, dos funcionários do religioso ao serviço do Deus ídolo, dos especialistas em ritos e em cultos que humilham, alienam, desmobilizam politicamente as pessoas e os povos que vão por aí, para lá de lhes tirar a própria camisa ou mesmo a própria pele. 12. Porque é de idolatria que o relato do Evangelho de João fala, é que se justifica que seja neste contexto que a comunidade que o concebeu e escreveu aproveite para anunciar a grande revolução teológica de Jesus e da sua fé com o Espírito, geradoras uma e outra de libertação e de dignidade dos povos, contra a fé religiosa, geradora de idolatria, religião e de humilhação dos povos. Abrir aspas. Mulher, título bíblico utilizado por este Evangelho e que aqui remete para o povo infiel a Yahvé, por isso caído em idolatria, à semelhança de uma esposa que deixa o próprio marido e vai com outro, já no relato das bodas de Caná e junto à cruz, onde o mesmo título mulher aparece, remete para o povo fiel a Yahvé, que o não trocou por outro Deus,
necessariamente um Deus ídolo. Mulher, acredita em mim. Chegou a hora em que nem neste monte, Garizim, nem em Jerusalém, a vez de adorar o Pai. Os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são assim os adoradores que o Pai pretende. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. João 4, 21, 24, 13. Nesta revolução teológica de Jesus, decorrente da sua fé com o espírito, que está nos antípodas da fé religiosa, até Deus deixa de o ser. Pai, Mãe é o seu verdadeiro nome, Abá, para indicar que as relações dele conosco, com as pessoas e os povos, não são nunca na base do medo e do culto, dos ritos e das humilhações, mas sempre e só na base do amor, da confiança, da ternura, dos afetos, da intimidade, da liberdade, da responsabilidade, da maioridade. Tudo o que não for assim é fé religiosa, é religião, é demoníaco, é perverso. 14. Mais. Nesta declaração-revelação de Jesus, desaparecem por completo e de vez o templo, nos múltiplos e variadíssimos templos e santuários levantados pela mão do homem, igual do poder, do dinheiro e da religião. Na relação de pai, mãe, abá, filha, filho, em estado de maioridade que havemos de ser todos nós, os seres humanos e os povos, não há mais lugar para sacerdotes nem pastores, como intermediários entre ele e nós, pessoas e povos. Nem há lugar para espaços sagrados. Só há lugar para afetos praticados, para um tu a tu vivido na base da confiança e da ternura. Só há lugar para a intimidade, para a espiritualidade mais completa, iniciada sempre pelo Pai, Abá, Mãe, que nos gerou e ama, e correspondida por nós, suas filhas, seus filhos, em estado de maioridade, nunca como menores. 15. Pelo menos com Jesus e com a fé de Jesus, chegamos definitivamente à maioridade humana. Acabou-se, diz o próprio Paulo na carta aos Gálatas, o pedagogo, a lei. Fica apenas a responsabilidade, como se Deus não existisse. É como dizer que Deus existe para nos potenciar, fazer chegar à maioridade, responsabilidade, e depois, discretamente, desaparece, sai de cena, para que fiquemos apenas nós, os seres humanos. E a glória de Deus é que nós nos assumamos assim na história, como se Ele não existisse, como criadoras, criadores de humanidade, de sororidade, fraternidade, de igualdade, de liberdade. 16. Saibam que enquanto houver aí ativos sacerdotes e pastores, religiões e santuários, ritos e cultos, as pessoas e os povos estarão sempre impedidos de crescer em estatura moral, em maturidade, em sabedoria, em graça e em responsabilidade. Serão uns eternos assustados, uns eternos pagadores de promessas, uns humilhados, ou no outro extremo, uns chicos espertos, uns corruptos, uns canalhas uns para os outros, em vez de serem irmãs e irmãos, todos diferentes, todos iguais, cooperadores e amigos, uma família de muitas famílias, a transbordar de afetos e de ternura. 17. São as igrejas e as religiões em geral que nos seus moralismos e nas suas mentiras alimentam a idolatria, o culto do Deus ídolo, gerador e alimentador de um mundo sem humanidade, sem entranhas de humanidade. Foram elas, na pessoa dos sumos sacerdotes do templo, que primeiro decidiram matar Jesus. Não puderam com a sua revolução teológica. E depressa conseguiram convencer também os do poder e os do dinheiro a juntarem-se a elas para continuarem a manter através dos séculos a verdade cativa na injustiça, na ordem mundial intrinsecamente perversa, assassina e mentirosa, da qual fazem parte integrante também todas as religiões. 18. Cabe aos seres humanos e aos povos abrirmos-nos à mesma fé de Jesus, fé com espírito, teológica, libertarmos-nos de todas elas, crescermos em liberdade,
responsabilidade e comportarmos na história como irmãs e irmãos em estado de maioridade e não mais como canalhas, como chicos espertos ou como lobos uns dos outros. É por aqui que vai Jesus o de Nazaré, e quem verdadeiramente o aceita e vive da sua mesma fé com o Espírito. É por aqui que vai também o Deus vivo que Jesus nos revela como a boa notícia, que entretanto 2000 anos depois continuamos insensatamente a recusar, hoje ainda mais do que no passado, em vez de a acolhermos e passarmos a viver em conformidade com ela. 19. A verdade é que continuamos a preferir manter-nos na idolatria, na religião, na menoridade, na mentira, no Deus ídolo, nos santuários. Só por isso é que o nosso mundo está como está. Quando é que ganharemos juízo e passamos a comportar-nos como seres humanos e como povos em estado de maioridade? Basta de tanta canalhice e de tanta mentira. 2008, fevereiro 26. É o fim do capítulo 58 do novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.